vascaína, Aline Kernari aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta. Sextou com informação importante do Vascão para você. Então, antes da gente começar esse vídeo, deixa o like que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. E olha, Felipe Coutinho cada vez mais próximo. Vamos comentar todos esses passos em relação também à venda das ações da Vasco SAF pela empresa americana 777 Partners. Tem notícia envolvendo também clube que detém os direitos econômicos de Felipe Coutinho. Olha só, temos informação importante para vocês a respeito da chegada do jogador daqui a pouco aqui no Brasil. Então, continua com a gente, eu vou deixar um recado muito, mas muito importante aqui para vocês. Você no Caldeirão 2 já está no ar, não perca essa oportunidade. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer à passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador. É isso, torcedor vascaíno, cada vez mais próximo e cada vez mais bem encaminhado. Vale lembrar que muito se diz de Felipe Coutinho no Vasco nos últimos dias e o Meia está desembarcando hoje no aeroporto de Guarulhos por volta das 10h40 da manhã. O jogador saiu do Catar num voo direto para Guarulhos e de lá desembarca para se encontrar com familiares e ir em direção à sua casa no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o voo é direto, Felipe Coutinho estará desembarcando daqui a pouquinho e olha, a situação contratual do jogador atualizada é a seguinte: o Vasco tem interesse no atleta, os interesses de Felipe Coutinho em retornar ao Vasco são expostos. Vale lembrar que conversas já foram iniciadas, confirmadas pelo presidente Pedrinho naquela entrevista coletiva muito polêmica a respeito da liminar que afastou a 777 Partners do poder da Vasco SAF. Liminar essa que não conseguiu ser derrubada através de um recurso da empresa americana, que fez um agravo à justiça também, a Vasco SAF fez o mesmo agravo a respeito dessa questão, mas ainda o clube associativo controla essas ações e o Felipe Coutinho se aproxima muito também por conversas com o atual presidente do associativo, Pedrinho. Vale lembrar que a situação contratual do Felipe Coutinho é a seguinte: o jogador tem contrato com o Aston Villa até junho de 2026, conversa com o clube para uma rescisão amigável, rescisão essa que se aproxima, parece que o Aston Villa não vai fazer forças para que Felipe Coutinho permaneça atrelado ao clube. Muito se diz porque ainda existe alguns bônus, alguns valores a serem recebidos pelo atleta do Aston Villa. O Aston Villa vai ter que pagar alguma coisa ainda para o Coutinho e parece que o jogador vai abrir mão para essa rescisão contratual. Então, olha só, a situação de Felipe Coutinho se aproxima de uma rescisão. Caso o Vasco acerte com o jogador chega sem custo. E aí a gente vê como funciona o mercado, O Vasco investe muito dinheiro em atletas que não respondem, que não correspondem, e o Felipe Coutinho pode estar chegando no Vasco a custo zero, apenas com um salário aí 30%, por volta de 30% do que ele recebia no Catar, sendo aqui no Brasil R$1.100.000. Algumas metas a serem batidas para esse salário aumentar. Vale lembrar que Gary Medel está de saída do Vasco, Ele já comunicou à diretoria a respeito dessa possível saída no meio do ano, mas deve ser antecipada, O jogador tem aí o contato com o Boca Juniors, que se aproxima de sua contratação e por conta mesmo de situações internas do elenco, O jogador Gary Medel teve alguns problemas internos, algumas atitudes
complicadas e acaba sendo aí a possível saída antecipada de Gary Medel do Vasco, abrindo, né, também aí um vácuo na folha salarial por volta aí de R$ 1.800.000, que é o salário do jogador, viabilizando assim a chegada de Felipe Coutinho. E olha só, situação do Felipe Coutinho muito próxima do Vasco e algumas notícias a respeito da 777 Partners vender as ações da Vasco SAF. É isso, torcedor, olha só, preste atenção. A VS Sport, que controla, né, o Aston Villa, né, um acionista do Aston Villa e que tem uma porcentagem minoritária do Vitória de Guimarães, pode ser a nova compradora dos 70% da 777 Partners, que atualmente é 31%, eu vou explicar isso daqui, e virar sócia majoritária da Vasco SAF junto com o associativo como minoritário. Olha só, a 777 Partners ela investiu 310 milhões no futebol do Vasco até hoje, equivalente a 31% das ações. O restante seriam pagos por aportes. A 777 ela não comete nenhum crime de não fazer aporte, não deixa de cumprir com seus deveres fiscais, né, capitais de investimento. O que afastou a 777 foi simples: a incerteza do sócio minoritário a respeito do seu patrimônio e sobre as notícias de problemas judiciais e até mesmo no Standard de Liège sobre a empresa referente a essas questões financeiras, né? Então, com isso, o artigo 477 aqui no Brasil, ele afasta, né? A justiça entende que está colocando em risco, né, a Vasco SAF ou Vasco Associativo, qualquer inconsistência financeira da empresa americana fora do Brasil. Então a justiça afasta os sócios, tendo que bloquear e congelar e proteger as ações aqui do Vasco e também o patrimônio. Exemplo, se a 777 é condenada a pagar 10 bilhões, mais de 10 bilhões de reais, como está sendo feita a acusação na corte americana sobre fraude e outras questões, a 777 poderia perder o Vasco para outra empresa que ela deve, ou até mesmo para outro parceiro. E esse parceiro pode não gostar de futebol, vir aqui e acabar com o Vasco apenas visando, né? Apenas visando aí o capital. Então, para isso não acontecer, a justiça protege, através do artigo 477 aqui no Brasil, o sócio fundador, que é a Vasco Sociedade Anônima de Futebol, junto com o associativo, né, que é o fundador, que fizeram aí a Vasco SAF, para não sofrerem qualquer tipo de dano se a 777 for condenada. Então, essa movimentação ela implica em 31% atualmente, mas com poderes afastados pela essa liminar. E a VS Sport estaria aí já comprando, né, a porcentagem da 777 Partners, os 31% já na aquisição, e assumir o contrato que detém os 70%, né? Chegar a fazer o aporte e controlar a Vasco SAF por questões majoritárias. É mais ou menos isso. E lembrando que algumas situações vêm caminhando para essa venda, né? A 777 parece que entende que não vai permanecer mesmo com as ações e procura essa venda o quanto antes. Não só a VS Sport, mas também outras empresas vêm conversando aí com a 777 para essa aquisição. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Felipe Coutinho desembarcando daqui a pouquinho, ó, 10h40 da manhã no aeroporto de Guarulhos. E a gente vai estar fazendo para vocês aí toda a cobertura e todas as notícias das imagens desse voo chegando no Brasil. Expectativa do torcedor vascaíno cresce e a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias. Forte abraço, saudações vascaínas.